Para porte, o calibre de porte com arma curta. Tá? Fuzil não? Fuzil só dentro de casa ou dentro da sua área. Dentro da sua casa, eu sou a favor que o cara tenha. Quer dizer que só o Estado pode ter tanque, fuzil, buzeiro? Não, só. Então você é um desarmamentista. Só. Não sou desarmamentista. Porque se eu chegar... Calma. Acabei de falar. O sonho do... Eu tô falando assim, o sonho de todo mundo é poder ter uma arma curta dentro do carro. Aí você vai querer que todo mundo tenha um fuzil dentro do carro. Não pode, pô. Rubão, se eu chegar para um desarmamentista assumido e perguntar, mas o cara pode ter um canivete? Ele vai falar, não, canivete pode. A diferença entre você e ele é só a magnitude do calibre. Rapaz, a diferença entre você e eu, sabe o que é? Que você nunca encontrou o mundo real, bicho. Você nunca andou no mundo real. Você anda no mundo de sonho. Olha aqui, ó. É igualzinho. O seu problema é igualzinho. Olha, você fez isso demais, olha. Soltou pipa no ventilador. Tá? Eu não acredito que você trouxe isso. Olha aqui, você soltou pipa no ventilador. Tá, você soltou pipa no ventilador. Me dá isso aqui. Isso aqui é o Rubão. Tá? Agora, eu não. São autores. É leitura. Isso. E ele vai falar que eu que não tô no mundo real. Isso. Bom, o mundo real. Mas sabe quando você dá uma aula de economia para um socialista, ele fala, você nunca morou numa favela. É a mesma coisa que ele fala, você não, mas eu nunca morei em favela, não, bicho. Eu não morei em favela, uma analogia. Não, mas você não consegue compreender uma analogia. Eu falei aqui, Idade Média, você veio tentando dar uma aula de história lendo a Wikipédia. Mas claro, você falou que esquerda e direita era Idade Média, não era Idade Média. Conceito medieval. Eu falei conceito medieval. Não é um conceito medieval, é um conceito moderno. Conceito medieval. Não é um conceito moderno. Porra nenhuma. Aonde que 1789 era alguma coisa moderna? Porra nenhuma. A definição de início da era moderna é 1789. Beleza, hoje... Rapaz, isso é o seguinte, isso foi criado há pouco tempo. O cara fala assim, eu estou na idade antiga. Todo mundo está na idade moderna. Em Roma o cara estava na idade moderna. Você chegava e falava assim, eu estou na idade antiga. A Idade Média vai começar em 476 depois de Cristo, quando o Império Romano no Ocidente cair. E é o seguinte, a Idade Média vai acabar quando o Império Romano cair, o Império Bizantino em 1453. Lá que o negócio, eu estou morando na Idade Média. O cara não sabia que estava morando na Idade Média. Nós é que conceituamos isso depois. Então, para mim, quando eu falo conceito medieval, é qualquer coisa abaixo do que a gente pode chamar de revolução industrial, porque é o que fez a mudança. O que mudou praticamente a humanidade é a Revolução Industrial. É um marxista mesmo, ele acha que o meio de produção material altera a análise histórica. Porque sempre fizeram pra você nunca fez porra nenhuma na vida. É um marxista. Deixa ele te convencer, Rubão, ele vai te convencer. Ele tá aqui pra isso, por favor. Pode convencer. É um sujeito... olha como esse cara é hipócrita. Ele fala, o Cogos vem desmerecer o meu trabalho. Eu justamente falei que o trabalho de pessoas tá me interrompendo, o cara não tem educação. Desculpa. Não, educação não tem mesmo não, graças a Deus. Bom, então pelo menos tenha respeito aos espectadores. Vamos lá. Eu deixei você falar. Fala aí, Cogos. Então primeiro, o Rubão vai falar, o Cogos desmereceu o meu trabalho, sendo que vocês estão de prova que eu disse que o trabalho dele é que sustenta materialmente a sociedade. Eu não desmereci o trabalho de ninguém aqui. Ele é que está desmerecendo o trabalho de um professor de economia e filosofia. Como se o trabalho de... Então você está ofendendo todos os professores, todos os intelectuais que estão assistindo aqui. Muito bem. Depois, outra. Você fala, eu defendo a autodeterminação dos povos. Isso sim é um conceito medieval. Isso é Francisco Soares, lá na Escola de Salamanca. E a autodeterminação... Eu tenho base teórica, tá? Agora, você não defende a autodeterminação dos povos. É conversas moles suas. Sabe por quê? Porque se chegar, por exemplo, o povo gaúcho e falar, o Sul é meu país, tchê, você vai mandar os tanques federais em cima dele, porque você é um nacionalista. Então você não defende porcaria nenhuma. Você fala, somos todos brasileiros. Sim, realmente nós temos muitos elementos que nos unem enquanto povo brasileiro, culturais, linguísticos, mas se você acha que isso é justificativa para nós pagarmos imposto para Brasília, então eu poderia falar, somos todos do continente americano, você vai querer um país pan-americano, ou somos todos europeus, aí você vai defender a União Europeia, que é um bando de globalista safado, que você é contra. E eu também sou contra. Aí outro vai falar, não, nós somos todos humanos, vamos defender uma aldeia global. Então, que moral você tem pra criticar os globalistas? Eu tenho, você não. Depois como é que você falou que eu sou um totalitário? Você usou até uma falácia ad Hitlereum aí, bizarra, né? Agora, eu não tô sendo arrogante. O que eu estou sendo aqui é humilde. Sabe por quê? Porque se eu sei uma verdade que você não sabe e eu fico com um cagacinho de falar essa verdade, porque, o que ele vai achar de mim? Ele vai achar que eu sou arrogante. Eu tô cometendo um pecado chamado respeito humano. Eu tô querendo pagar de humilde sem ser. Amiguinho, se eu conheço verdade econômica que você não conhece, eu vou falar assim, a minha teoria econômica é superior à sua. Eu manjo uma coisa que você não manja. E assim, eu não tenho respeito por nada que não esteja coadunado com a verdade.
Se eu tenho uma verdade que eu aprendi, eu não sou a verdade é Jesus Cristo, mas se eu aprendi essa verdade, eu vou defendê-la, quer você me ache arrogante, quer não. Aí você vem falar que eu sou elitista. Ah, é porque o Cogos é um playboy, né, que tem diploma e ele vem desmerecer um trabalhador com nível de formação médio. Aonde que eu falei isso? Aonde que eu tirei essa carta? Quem tirou essa carta foi você, não fui eu. Pelo contrário, um dos economistas que eu mais admiro é Henry Hazlitt, que não tinha formação de merda nenhuma, mas era um dos maiores economistas autodidatas de todo. Eu cito ele pra calar a boca de muito merdinha com doutorado. Filosofia, eu cito sempre o professor Olavo de Carvalho, que não tinha diploma de porra nenhuma também, mas foi um dos maiores pensadores do Brasil. Então, você não me xingue de elitista, porque isso aí depois contra você, você perde sua credibilidade. Depois você fala o seguinte, o anarcocapitalismo nunca foi aplicado. Amiguinho, o que você acha que é anarcocapitalismo? O anarcocapitalismo não é um projeto utópico de sociedade. O anarcocapitalismo é simplesmente uma postura ética baseada em uma moral absoluta, que diz, eu sou contra existir uma sociedade baseada em agressão sistêmica contra interações humanas pacíficas perpetradas por um monopólio da força. O que você chama de funciona ou não funciona? Se eu falo, eu sou a favor de uma sociedade sem estupros, eu sou contra o estupro é errado, a escravidão é errado. Aí você é um sujeito que provavelmente diria, mas sim, escravidão, quem é que vai colher algodão? Eu tô um pouco me cagando quem vai colher algodão. A escravidão é errado. Você se vira, sei lá, inventa outro regime de trabalho, mas que não seja escravidão. Um dia as pessoas vão olhar pra essa sociedade de merda que ele fala que é melhor. Ele fala, hoje é o melhor dos mundos, aí é o que tem pra hoje. Aí mais ou menos esse é o argumento dele, né? Olha pro mundo, olha pra miséria, olha pro sofrimento, pras perseguições, pra censura, pros regimes totalitários do século XX que vão ficar piores, olha pro terrorismo islâmico, olha pra essa merda toda, fala se essa bosta é o melhor dos mundos. Um dia as pessoas vão olhar pro Estado moderno e vão olhar com o mesmo nojo que nós olhávamos pra escravidão, mas tinha alguém que falava, mas se não for o escravo, quem é que vai colher a porra do algodão? Hoje é a mesma coisa. Se não for o Estado, quem é que vai construir estrada? Eu não quero saber quem vai construir a porra das estradas. Escravizar o pagador de imposto é errado, ponto. Se vira pra construir a porra da estrada. E sim, no meu livro, O Mínimo sobre o Anarcocapitalismo, eu mostro lá o cara que construiu uma estrada pedagiada e o Estado proibiu ele de fazer isso. A pergunta é, sem a merda do Estado, quem é que vai proibir o empreendedor de fazer estradas? Essa é a minha pergunta. Aí ele vem comparar com Libéria, com Haiti, quer dizer, ele não entendeu. Libéria, Haiti, Somália, são países tomados por senhores da guerra, resultantes de intervenções de globalistas, da ONU, de falsos filantropos que destruíram a produção econômica local. Onde que isso é anarcocapitalismo? Me fala, onde que isso é anarcocapitalismo? Eu falei que é o lugar ideal pro anarcocapitalismo, porque lá não tem Estado. Bom, ele também não entende qual é a minha lógica. Não existir o monopólio da coerção, aí que nós chamamos de Estado, não é condição suficiente para você ter uma sociedade funcional. Você vê, por exemplo, ele citou lá os libertários que foram comidos por urso. Isso aí se chamava Freetown Project, lá em New Hampshire. Né? Aqueles caras... Peraí. Ô, bom. Peraí. Controla aí, o bom. Tá engraçado? Pessoas... Controla aí, fala aí. Deixa eu falar. Aqueles caras eram left libertarians. Eles não eram right libertarians, como eu sou. A primeira coisa que os caras fizeram lá no Freetown Project foi admitir criminoso naquela sociedade. Nenhuma sociedade vai ser funcional admitindo criminoso. Eu sou contra fronteiras abertas, eu sou contra imigração em massa, eu sou a favor de deportar filha da puta. Então é claro que o Freetown Project não ia dar certo, porque eles trouxeram vagabundo pra dentro daquela sociedade. Aquela sociedade não era anarcocapitalista porque ela seguia várias regulações municipais. Isso é uma coisa que ele não cita também. Então, aquilo não é o que eu defendo. O que eu defendo é que a abolição do Estado é uma condição necessária, porém não suficiente. É preciso ter uma moral cristã. É preciso ter virtudes. É preciso ter essa porra aqui. Calma. Verdade. Não adianta dar uma de pacifista. É preciso ter famílias tradicionais, homem com mulher, tendo vários filhos, porque se virar uma sociedade hedonista vai dar merda. Tem tudo isso. Aí, que mais que ele falou? Falou do Miorim, né? Pelo amor de Deus, cara. Você se gaba de ter ganhado o debate contra os anarcocapitalistas porque você ganhou do Miorim? Isso é a mesma coisa que você jogar com um time cadeirante e se gabar que você é bom de futebol, cara. Vai jogar com o Real Madrid, então. O negócio é o seguinte. O Miorim, ele não entende o conceito de elite natural. O Miorim, ele vai... por que eu vou fazer as coisas aqui? Realmente, ele não tem argumento.
Agora, numa sociedade livre... Eu não gosto de falar de Miorim, não, mano. Miorim é nosso amigo. Tudo bem, então ele é amigo de vocês, meu que ele não é. Agora, o Miorim nem o Rubão entendem que uma sociedade sem Estado, certamente ela vai ter o que vários autores, De Gesé, von Leding, vão chamar de elite natural. O que é elite natural? São pessoas realmente virtuosas, inteligentes, corajosas, hábeis, enfim, que vão ter lá as virtudes corretas para exercerem autoridade, e essa autoridade se dá mediante a sua reputação e os seus resultados. E o Rubão falou em resultado. Aí eu pergunto pro Rubão, se o Estado, o monopolista, não está dando resultado, você tem a possibilidade de ter mecanismos sociais de correção, como a secessão, a concorrência? Não tem, porque o Estado se impõe. Ao passo que a elite natural, ela vai ter que demonstrar resultado para manter a sua reputação como elite natural. E as elites naturais surgiram dando resultado. Roma caiu, chegaram os protonobres ali, falaram, muito bem, eu vou construir aqui uma cidade murada, vou proteger a população contra as invasões bárbaras. E eles se tornaram nobres. E isso era elite natural. Agora, o Estado, ele não surge como, uma invasão alienígena. O Estado, ele surge da corrupção dessas elites naturais. Eu sou a favor de governo. Eu sou a favor do conceito medieval que existia de Estado, não como uma imposição monopolista, mas como a organização circunstancial da sociedade política. Só que eu sou contra você continuar prestando continência para bandido. A hora que eles se corrompem, nós temos que ter mecanismos de correção. O anarcocapitalismo é sobre você ter a possibilidade de aplicar mecanismos correcionais e se defender contra governantes tirânicos. Algo que o Rubão, por ser um estatista, nega ao povo. Então, quem é que deu autoridade para o Miorim ou para sabe Deus quem? Eu faço a mesma pergunta. Rubão, quem é que deu autoridade pro Xandão, pro Haddad, pro Lula, pro Trump, pro Biden, pro Bolsonaro. Ou pro Bolsonaro, que seja. Não adianta, eu não sou bolsonarista ideológico. Eu defendi o Bolsonaro contra o Lula. Eu só ampliei o leque pra você não esquecer de ninguém. Tudo bem, Bolsonaro que seja. Então, quem é que dá autoridade? Eu te digo quem dá autoridade. São Tomás de Aquino explica isso. Primeiro você tem a lei natural, a lei que vem de Deus. A participação da lei divina na razão humana. Isso é lei natural. Por que matar errado? Assassinar um inocente, né? Foi porque o Xandão, ou o Bolsonaro, ou o Macron, ou sei lá quem falou? Não. Assassinar um inocente é errado porque viola a lei natural. Tá lá nos 10 mandamentos, inclusive. Aí o que você vai fazer? Você vai organizar a sociedade humana e vai escrever, assassinar é errado, a punição é essa, o direito processual é esse. Então é uma lei humana que é necessária para organizar a sociedade, coadunada com a lei natural. Se o cara tem uma lei contrária à lei natural, ele não tem mais autoridade legítima. Leis injustas não são leis. Então se chegar o Xandão ou qualquer um lá do STF e meter uma caneta lá e falar, agora o aborto é ok no Brasil. Ou mesmo legislativo, vamos supor que o Congresso aprove o aborto por meios democráticos. Inválido. Porque o aborto viola a lei natural. Esse é o meu ponto como anarcocapitalista. Não é a canetada de um político que define o que é certo e errado. Porque a porra da escravidão já esteve na lei. A porra do holocausto, do apartheid, já esteve na lei. E dane-se que tá escrito na lei com um pedaço de papel por um filho da puta burocrático. Tá errado e acabou. Pronto. Agora, o Rubão, ele faz uma análise dos fatos baseada no senso comum e ele acerta em alguma coisa. Quando o Rubão fala, não, você tem que ter uma autoridade para aplicar a coerção, para evitar que os vagabundos tomem conta da sociedade, concordo. Ele já tá num patamar muito melhor do que uma feminista bandidólatra que gosta de bandido. Ok? Só que ele carece da chave de interpretação teórica. Ele não sabe por que a sociedade tá uma bagunça. É a mesma coisa que um comunista falar, tá errado aí esses corporativistas da Odebrecht por culpa do capitalismo. Não é culpa do capitalismo. É culpa do conluio com o Estado. Então o Rubão vai olhar para a sociedade e vai falar, tem bandido, não sei o que, é culpa do sei lá do que. A culpa é do Estado. A visão que ele tem de que as coisas estão melhorando é errada. Ele tá baseado, sei lá, no Steve Pinker, que é um teórico de esquerda, que fala que a sociedade está melhorando e ficando cada vez menos violenta. Não! O século XI e o século XII foram muito mais pacíficos em termos de Europa do que hoje. Com guerras, com revoluções, com invasão muçulmana, com o problema da invasão da guerra da Ucrânia, que foi a própria... Eu concordo que foi a OTAN que provocou a Rússia, mas isso não tira o fato do Putin ser um criminoso de guerra. Assim, eu não concordo com nenhum dos dois lados. Para mim, eu não sou nem Rubão nem Rock. Eu quero que se exploda a análise dos dois. Então, o problema é muito mais profundo do que se é o Zelensky, se é o Putin, se é o partido X ou o partido Y. O problema é a existência
de um arranjo imoral per se, que é o Estado. Ele fala, vai dar uma bomba atômica pro pessoal da Idade Média. Mas foi justamente na Idade Média que os caras desenvolveram a teoria da guerra justa. Eu duvido que um teólogo medieval ia defender jogar uma bomba atômica em 2 cidades cheias de civis, como os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial, o pior crime do terrorismo nuclear da história. Eu prefiro dar uma bomba atômica na mão de um São Luís IX, um rei da França, do que na mão do Roosevelt, que usava ossos de soldado japonês como caneta, que botou campo de concentração para japonês nos Estados Unidos. Então é isso. Ai. Acho que você não convenceu o Rubão, não. Não. Olha só. Eu acho que ele convenceu. Primeiro aos fatos, Jack, o estripador por partes. Quando eu falei, você viu que ele foi magnânimo comigo. Ele reconheceu o meu humilde lugar na história como peão. Eu estava fazendo. É necessário alguém carregar o piano. Se você quer tocar piano, é necessário que alguém carregue o piano. Então, eu agradeço humildemente a ele por ele ter reconhecido o meu papel como peão. Daí que eu tenho que estar no meu lugar lá, porque o meu lugar é aquele. O lugar de você aí, tá, é o seu lugar. Você não ouse ultrapassar as castas, por favor. Tá? Foi o que ele falou. Ele reconhece o meu trabalho. Ele reconhece que eu sou necessário. É o que eu falo assim, é a mesma coisa que eu falo assim, esse concerto só aconteceu porque meia dúzia de filhos da puta carregaram esse piano nas costas até aqui ao palco. Então eu reconheço a figura desse. Mas eles são carregadores de piano. E quanto à guerra da Ucrânia, eu não faço lado, eu faço análise. Eu tenho lado, mas eu faço análise. E eu desafio qualquer um a ver os meus programas e assistir isso. Isso daí é no que toca isso aí. Quanto à autodeterminação dos povos, quem disse que os gaúchos são um povo diferente do nosso? Nós somos todos brasileiros. Agora, quem disse que essa regionalidade criada foi igual a sanha brasileira que existiu de criação de municípios? Todo mundo queria um município para chamar de seu. Aí, quando entrou esse lixo dessa nova república, que é um lixo, é isso que eu combato? Quando entrou essa nova república, o que começou foi se fabricar. De um município você fazia 3, sem aumentar a receita. Ele, como economista, deve saber que essa conta não fecha. Né? O cara tinha um município e criou 3. Pegou 3 negócios, todo mundo, cada um tinha um estado para chamar de seu. Porque os municípios brasileiros funcionam exatamente como mini países. Tem um congressinho, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quantas vezes eu vim aqui, o que eu falei? Eu defendo a extinção. A extinção dos municípios, da carreira de vereador e de prefeito. Prefeito tem que ser cargo de carreira da administração pública. CEO. Tá? Biônico. Como se fosse. Que seja biônico. Melhor biônico do que ladrão. Melhor biônico do que ladrão. Com a lei justa que você falou, porque você prega para uma sociedade utópica, imperfeita e que nunca vai existir. Ela só vai existir ou num hospício, tá? Ou então num santuário. Onde você vai encontrar tanta gente pensando igual, ótimo. Você vê que a idiosincrasia, ele quer uma sociedade perfeita onde as pessoas pensem igual, aceitem tudo aquilo, mas ele precisa de arma para isso. A sociedade dele não precisa de arma. A sociedade dele é tão perfeita, essa sociedade anarcocapitalista dele é tão perfeita, que não precisa de armas. Para que eles precisam de arma? Quem precisa de arma sou eu, que acho que isso aqui é um cipoal. E quando eu falo que o planeta não é violento, o planeta é violentíssimo. O ser humano é violento. Ele é menos violento. Menos violento. Antes não